Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da Escola Naval 2017. Eu vou fazer agora a questão número 40. A questão diz assim: o gráfico acima representa a posição x de uma partícula que realiza movimento harmônico simples em função do tempo. A equação que relaciona a velocidade v em centímetros por segundo da partícula com a sua posição x é... Então, se a gente for olhar aqui, isso aqui é uma onda, né, que tem comprimento lambda. Só para relembrar, a gente sabe que o comprimento de onda são dois picos consecutivos, dois vales consecutivos ou dois nós alternados, que vai ser o nosso caso, né? Então, um nó pula um, outro nó. Então, esse aqui seria o comprimento de onda dessa onda. Bom, mas o que a gente vai precisar aqui é o seguinte. Primeiro, qual é a amplitude da onda? A amplitude da onda é exatamente essa aqui, que é a distância dessa reta até um pico ou da reta até um vale. Mas como ele só está dando a parte da reta até o pico, a gente sabe que essa aqui é a nossa amplitude. Então, a minha amplitude vai ser de 2 centímetros. Outra, qual é o período dessa onda? O período dessa onda é quando ela faz uma oscilação completa, então de 0 a 4, então é 4 segundos. E daqui também a gente pode tirar a velocidade angular, que é igual a 2π sobre período ou sobre tempo, né? Então eu sei que isso aqui vai ser 2π sobre 4, então é π sobre 2 rádio por segundo. A nossa velocidade de evolução. Bom, agora, para a gente determinar a fase, né, a gente vai usar a equação do movimento harmônico simples da posição, que é aquela que diz assim, x de t, ele é igual a cosseno de ômega t menos a fase, beleza? Então, substituindo o que a gente tem, né, a gente vai ter aqui o seguinte, x de t é igual a 2 vezes cosseno de π sobre 2t menos a fase. Então, essa é a equação da posição dessa onda. Para a gente determinar o valor da fase, a gente vai usar o ponto inicial da onda, que é 0, 0. Então, o que acontece? Eu posso dizer que 0 é igual a 2 cosseno de π sobre 2 vezes 0 menos φ. Então, eu sei que 0 é igual a cosseno de φ, né? Então, a gente vai dizer o seguinte, que o cosseno de φ é igual a 0. Aqui é positivo, tá, gente? Desculpa. Então, eu sei que o cosseno de φ é 0. Agora, para validar essa equação, né, essa relação do φ ou da fase, para o cosseno de φ ser igual a 0, eu tenho duas possibilidades, né? Uma é quando o φ for π sobre 2 e a outra quando for 3π sobre 2, porque o cosseno de π é 0, o cosseno de 3π sobre 2 também é 0. E aí, para verificar isso aí, eu vou usar a equação da velocidade, que é o quê? V de t é igual a menos ômega a seno de ômega t mais φ, certo? Então, vai ficar assim, V de t é igual a menos ômega é π sobre 2, vezes a fase, que é 2, seno de π sobre 2 vezes t mais φ.
certo? Se a gente fizer o t valendo zero, né? Então, vamos botar assim, ó, v de zero, isso aqui vai ficar menos π sobre 2 vezes 2, eu já posso botar π direto, né? Porque esse cancela com esse. Então, para minha conta ficar mais fácil, eu vou fazer isso aqui, ó. Cancelo aqui, então vai ficar assim, ó, menos π seno de π sobre 2 vezes zero mais φ. Então, eu sei que v de zero vai ser menos π seno de φ, né? Então, menos π seno de φ. Agora, menos seno de φ. Como no ponto zero a velocidade está no sentido para cima, né? Essa relação ela vai ter que ter sinal positivo. E qual seria a nossa condição? Olha só, para φ igual a π sobre 2, a gente tem que pensar o seguinte: seno de π sobre 2 é igual a 1. 1 vezes menos π é menos π, mas eu tenho que ter a velocidade positiva. Então, o φ com π sobre 2, ele não vai ser válido, né? Então, para φ igual a 3π sobre 2, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, eu consigo validar dizendo que a velocidade não tem que ser positiva. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1 vezes menos π vai dar π. Então, eu sei que, logo, né, eu posso afirmar que o cosseno de φ vai ser igual a 3π sobre 2. Então, esse cara aqui validou o 3π sobre 2 para a nossa equação, beleza? Agora, a gente pode escrever o x de t da seguinte maneira, ó. Portanto, eu posso dizer que o x de t ele vai ser igual a 2, que é a amplitude, né? Cosseno de π sobre 2 vezes t mais 3π sobre 2. Lembra que eu tinha que validar essa equação aqui, ó? Cadê? Ó, eu reescrevi toda essa equação aqui, agora sabendo de todas as grandezas. Sei a amplitude, sei o cosseno e descobri a fase valendo 3π sobre 2, beleza? Só que a gente pode lembrar, né, para a gente resolver isso aqui, a gente tem que lembrar, eu vou botar aqui, ó, lembrando que o cosseno de alfa mais beta, ele é igual ao cosseno de alfa vezes o cosseno de beta menos o seno de alfa vezes o seno de beta. Então, esse camarada aqui, ele vai ficar assim, ó. Cosseno de π sobre 2 vezes t vezes o cosseno de 3π sobre 2 menos o seno de π sobre 2t vezes o seno de 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 é zero. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, isso tudo aqui pode ser substituído pela seguinte relação. X de t é igual a 2, né? Seno de π sobre 2 vezes t. Porque esse aqui é menos 1 vezes o menos 1, vai ficar positivo. Então, descobri a equação da posição dessa onda. Agora, para
a gente andar um pouco mais rápido, né? Se eu derivar o espaço, eu acho a velocidade, né? Então, vou botar aqui assim, ó, derivando. Derivada do espaço, né? A gente sabe que a derivada do espaço vai dar velocidade. Então, vai ficar assim, ó, velocidade de t vai ser igual a 2, derivada desse seno vai ser π sobre 2, cosseno de π sobre 2t, certo? A gente pode simplificar esse cara, simplificar com esse cara, então a gente chega à conclusão que VT é igual a π cosseno de π sobre 2t. Beleza? Achei aqui a equação da velocidade. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, para chegar à resposta que o problema quer, porque a gente achou a velocidade e achou a posição. Só que ele quer a velocidade em função da posição, né? Então, presta atenção no que a gente tem que escrever. Olha só. X de t é igual a 2 seno, eu vou botar entre parênteses, tá? De π sobre 2 vezes t. Então, se eu isolar o seno, vai ficar assim, ó. Seno de π sobre 2t, ele vai ser igual a x de t, né? Sobre 2, certo? X de t eu vou chamar de x, dá no mesmo, tá? Agora, olha aquela outra relação ali. V de t é igual a π vezes cosseno de π sobre 2t, certo? Então, eu posso dizer que o cosseno de π sobre 2t é igual a 1 sobre π. Não é isso? Que ele está aqui multiplicando, então ele vai ficar assim, quer ver? V sobre π. Beleza? Só que a gente tem que lembrar do seguinte, que seno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa é igual a 1. A gente tem que lembrar dessa identidade trigonométrica. Porque aí, olha só, o alfa é o quê? Π sobre 2t, tá vendo? Então, a minha identidade trigonométrica pode ser escrita assim, ó, x sobre 2 ao quadrado mais v sobre π ao quadrado igual a 1. Então, aqui vai ficar x ao quadrado sobre 4 mais v ao quadrado sobre π ao quadrado igual a 1. Eu tenho que isolar o v, porque ele quer velocidade em função do espaço, né? Então, vai ficar assim, ó, v ao quadrado sobre π ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado sobre 4, certo? E eu posso escrever que v ao quadrado é igual a π ao quadrado, que multiplica 1 menos x ao quadrado sobre 4, certo? Então, a gente tem que lembrar o quê? V é igual a π ao quadrado, né? Deixa eu pegar essa relação aqui e levar lá para cima para a gente ver qual vai ser a nossa resposta. Eu vou colocar ela aqui, ó. Vamos ver, ó. V ao quadrado, né? Então, π ao quadrado, 1 menos... Essa aqui não é. Aqui, ó, v ao quadrado é igual a π ao quadrado, que multiplica 1 menos x ao quadrado sobre 4. Resposta, letra D. Beleza?
Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.